1 Samuel, capítulo 23. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo, que havia sido colhido há pouco tempo. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: eu devo ir atacar os filisteus? E o Senhor Deus lhe respondeu: sim, ataque os filisteus e salve a cidade de Keila. Mas os homens de Davi disseram: nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais ir lá em Keila para atacar os exércitos dos filisteus. Então Davi consultou novamente a Deus, o Senhor, e ele lhe respondeu: vá, Davi, a Keila e ataque os filisteus, porque eu lhe darei a vitória sobre eles. Então Davi e os seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus. Mataram muitos deles e roubaram todos os seus rebanhos. Assim, Davi salvou todos os moradores de Keila. Na ocasião que Abiatar, o filho de Amileque, escapou e foi se juntar a Davi em Keila, ele levou o manto sacerdotal. Quando Saul foi avisado que Davi havia ido para Keila, ele disse: Deus entregou Davi em minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, que tinha portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. Então Saul chamou todos os soldados para a batalha, a fim de marchar contra Keila e cercar Davi e seus homens. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus, o Senhor. Então Davi disse: ó Senhor Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Keila e destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvi falar? Ó Senhor, Deus de Israel, eu peço que me respondas. E então o Senhor Deus lhe respondeu: sim, Saul virá. E será que os moradores de Keila vão entregar a mim e também os meus homens nas mãos de Saul? Perguntou Davi ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: sim, eles vão. Então Davi e os seus homens, mais ou menos uns 600, saíram imediatamente de Keila, sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi havia saído de Keila, ele abandonou o seu plano. Davi se escondeu nas fortalezas das regiões desertas e da região montanhosa que ficava perto de Zife. E Saul continuou a procurá-lo todos os dias. Mas Deus, o Senhor, não entregou Davi a ele. E Davi estava com medo porque Saul havia saído para matá-lo. Davi passou a viver em Oreza, no deserto, que fica perto de Zife. Jonatas foi se encontrar com ele e ali lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus, o Senhor. Jonatas disse: não tenhas medo. Saul, meu pai, não vai conseguir lhe causar nenhum mal. Você será o rei de Israel, e eu ocuparei o segundo lugar do seu governo. E o meu pai sabe muito bem disso. E ali, na presença de Deus, o Senhor, os dois renovaram a sua promessa de amizade. E Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para a sua casa. Algumas pessoas de Zife foram a Gibeá e disseram a Saul: Davi está escondido em nossa terra, em Oreza, no monte Haquila, ao sul de Gesimon. E nós sabemos que o Senhor, nosso rei, quer muito prendê-lo. Então venha com a gente, que nós lhe entregaremos o Davi. E Saul lhes respondeu: que o Senhor abençoe a todos vocês, por serem tão bondosos comigo. Vão e se informem novamente e descubram com certeza onde Davi está escondido.
E quem o viu? Pois Davi é muito esperto. Descubram exatamente os lugares onde eles se escondem e voltem aqui sem falta, então eu irei com vocês. E se ele estiver lá, eu o pegarei, nem que eu tenha que procurar em toda a terra de Judá. Então eles voltaram para Zif, adiante de Saul. E Davi e os seus homens estavam no deserto de Naum, no vale seco, ao sul de Gesimon. Saul e os seus soldados foram procurar Davi, mas Davi ficou sabendo e foi para uma passagem nas rochas do deserto de Maom e ali ficou. E quando Saul soube disso, foi atrás de Davi. Saul e seus soldados estavam de um lado do monte e Davi do outro, e estes fugiram depressa para escapar de Saul e de seus soldados, que os estavam cercando para prendê-los. Mas justamente nesse momento, um mensageiro chegou e disse a Saul: Saul, volte imediatamente, pois os filisteus estão invadindo as nossas terras. Então Saul abandonou Davi e foi enfrentar os filisteus. E é por isso que aquele lugar é chamado de Rocha da Separação. Então Davi saiu dali e foi para os lugares protegidos da região da fonte de Gede,